Boa noite aos amigos que estão presentes e aos amigos que nos acompanham pelo canal Adventistas Central Fortaleza. Sejam todos muito bem-vindos. Que a graça do Senhor seja abundante sobre a vida de todos vocês. Nesta noite eu quero compartilhar uma mensagem que tem por base o texto de Marcos, capítulo 10, o verso 15. Evangelho de Marcos, capítulo 10, o verso 15. A mensagem que vou apresentar a vocês hoje, Marcos 10, verso 15. A mensagem que vou apresentar a vocês nesta noite, eu a escrevi quando eu era ancião de igreja, lá em Minas Gerais. E eu tenho até a data de quando eu escrevi esse sermão. A data é do dia 10 de novembro de 2002. 10 de novembro de 2002. Então já vai fazer 19 anos. E hoje eu estava pesquisando em meu acervo pessoal de mensagens, de sermões. Aí eu encontrei e decidi que traria ela para vocês esta noite. Então, a mensagem, ela está centralizada em Marcos 10, verso 15, que diz assim: em verdade, Marcos, capítulo 10. O texto diz assim: em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. O texto de Marcos faz um paralelo entre reino de Deus e uma criança. O texto afirma que é necessário ser como uma criança para receber, para possuir o reino de Deus. E sabe, é por isso que nós viemos aqui esta noite. É por isso que muitos estão assistindo pela internet neste momento, para aprender sobre o reino de Deus, para receber as coisas do reino de Deus. Não imagino outra coisa. Quando alguém vem a um show, é para assistir um show. Quando alguém vai para um cinema, por exemplo, é para assistir um filme. Quando alguém vai num shopping, é para passear ou então comprar algo. Mas quando nós nos dirigimos à igreja, ou quando abrimos um canal como este para assistir, é para receber as coisas do reino de Deus. Coisas novas e coisas velhas. Novas em forma de novas e velhas em forma de novas. Portanto, devemos todos agora, neste momento, sentar aos pés de Cristo, porém como crianças.
como meninos, como meninas, procurando aprender dele. Em Mateus capítulo 18, Evangelho de Mateus capítulo 18, o verso 1 ao 3, diz assim: Naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: quem é, porventura, o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, esse assunto vai muito mais além do que nós imaginamos. E a gente percebe que ele permanece, ele dá sequência, ele continua, mesmo depois de termos recebido o reino de Deus. Porque o texto diz, em verdade vos digo que, se não converterdes e não vos tornardes como criança. Então, é uma modificação, uma transformação que deve ser permanente, que nos conduz à consagração, que nos conduz à conversão, e dessa maneira para receber o reino de Deus como crianças. Mas o que significa? O que a criança tem a ver? Tem a ver que não é a nossa própria sabedoria que vai clarear as coisas para nós. Tem a ver que não é por nossa instrução acadêmica. Tem a ver que não é por nossa capacidade intelectual. Tem a ver que não é pela dimensão de nossa sabedoria, em que as coisas do céu serão clareadas para nós. Não será pela nossa capacidade que o caminho pelo qual precisamos passar será aberto para entender, para compreender todas as coisas. Ser como uma criança significa deixar do lado de fora toda a nossa sabedoria. Deixar do lado de fora todo o nosso orgulho, deixar do lado de fora toda a nossa arrogância, prepotência adulta. Então nós temos que deixar a nossa sabedoria e entendimento do lado de fora para conquistar algo, para nos converter em algo. Mas para que isso aconteça é necessário ser como uma criança. E claro que não estamos retratando a questão do ponto de vista biológico, mas do ponto de vista espiritual. Meninos e meninas não têm orgulho de sua própria opinião. Crianças não têm orgulho de sua própria posição. Os adultos não, os adultos estão dispostos, ou não estão dispostos a aprender. Estão dispostos de boca, mas não estão dispostos de coração para aprender. Por isso Jesus então ele dá um gabarito, nos dá um modelo, nos dá
um referencial, sermos como crianças. Ser como criança é esvaziar o coração do próprio eu e dizer a Deus: Senhor, preencha-me com teu Espírito. É negar a si mesmo, é carregar a sua cruz, é deixar para trás, ou deixar de lado, ou deixar lá fora toda a nossa capacidade, toda a nossa intelectualidade, a nossa sabedoria, para nos derramar aos pés da cruz. Nos tempos antigos, como por exemplo no tempo grego, da Grécia Antiga, quando um instrutor, um professor, um filósofo sentava numa pedra, as pessoas vinham ao seu redor. E os que mais queriam sentar-se ao redor daquele grande mestre eram os humildes de coração, eram os que sentiam necessidade, sede, fome de aprender, eram os que estavam ali não para questionar, estavam ali não para medir, mas para sugar, absorver como uma esponja seca próximo da água. Assim deve ser aqueles que desejam alcançar o reino de Deus. Em 1 Coríntios capítulo 8, verso 2, livro de 1 Coríntios capítulo 8, verso 2, diz assim: Primeiro Coríntios 8, verso 2, Paulo escreveu: se alguém julga saber alguma coisa, com efeito, não aprendeu ainda como convém saber. Novamente, se alguém julga saber alguma coisa, com efeito, não aprendeu ainda como convém saber. Eu acredito que esse texto, ele abrange todos nós aqui e todos que estão assistindo neste momento. Então, se algum de nós cuida saber alguma coisa, eu pergunto: o que é que você sabe? O que é que você sabe? Ninguém aqui sabe nada como convém saber. Se alguém julga saber alguma coisa, essa é a prova que nada sabem. Devemos todos vir a este culto, devemos todos ir a cada culto, e cada vez que nós estivermos presentes no culto, nós devemos estabelecer que não sabemos coisa nenhuma. E essa é a única maneira para aprendermos alguma coisa. No reino de Deus, é esvaziando-se que nos enchemos. É exatamente assim. Pode ser o mais conceituado ministro, pode ser o mais conceituado doutor, professor, pode ser o mais conceituado filósofo, não importa quem seja, ele deve vir e sempre dizer, no momento em que sentamos nesses bancos, e no momento que abrimos a palavra, eu preciso dizer para mim mesmo: eu não sei nada, e é por isso que estou abrindo, é por isso que estou lendo, é por isso que estou esvaziando o coração. Não sei nada,
ainda como convém saber. E somente então é que vamos poder olhar para a cruz e dizer: ensina-me tu, Senhor. Esvaziei-me, ó Deus, para ser preenchido pela tua palavra. Não sei nada ainda, Senhor, nada ainda como convém saber. Sabe, é por isso que muitos vêm à igreja vazios e saem vazios. Sabe por quê? Porque não se esvaziaram genuinamente. Trouxeram para o monte as suas ambições, os seus desejos, a sua arrogância, a sua prepotência. Trouxeram para a igreja os elementos que impedem, que criam uma muralha para a ação do Espírito. Eu não devo vir à igreja para buscar aquilo que o meu coração anseia, mas aquilo que eu preciso. Mas para alcançar o que eu preciso me esvaziar completamente. E se assim acontecer, todo aquele que vier aqui dessa maneira aprenderá alguma coisa a cada lição. Se há alguma coisa, uma única que julgais saber, simplesmente renuncie a ela. Coloque na dimensão do não saber nada. E quando alguém que estuda a fundo um assunto e diz, agora eu sei, ele se fecha para aprender as outras riquezas do mesmo assunto. Repito, a única maneira de nos enriquecermos com a palavra é reconhecendo que não sabemos nada ainda o suficiente. Sempre, de forma inesgotável e ilimitada, é sempre assim. O Espírito Santo não produz efeito no coração de quem julga saber alguma coisa. No livro de Oséias, capítulo 6, Oséias capítulo 6. Livro de Oséias capítulo 6, o verso 3 diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor como a alva, a sua vinda é certa e Ele descerá sobre nós como a chuva serôdia que rega a terra. Observe, as Escrituras, a Bíblia é a expressão dos pensamentos de Deus. A Bíblia, ela reflete os propósitos de Deus. Mas que propósitos são estes? Os propósitos que são eternos. Qual a profundidade eterna? Qual o alcance eterno? Qual a dimensão eternos? Portanto, quando alguém diz, eu tenho a verdade, eu tenho a compreensão, ele fecha sua própria mente para a sabedoria infinita. Ele fecha a sua consciência para aprender mais do trono de Deus e não aprende mais nada daquilo que convém. Nós não viemos aqui para aprender nada mais do que a verdade. Mas não é a verdade da Maria. Não é a verdade do João.
Não é a verdade de Richard Dawkins, cientista ateu. Não é a verdade de Nietzsche, quando escreveu que Deus morreu. Não é a verdade de Freud. Não é a verdade de Karl Marx. Não é a verdade daquele grande filósofo contemporâneo ou antigo. Não é a verdade de Epicuro com seu trilema contra Deus. Mas a verdade de Deus. Não viemos aqui para aprender nada mais do que a verdade. Amigos, a única verdade que possui algum bem é a verdade de Deus. A única verdade que possui algum poder é a verdade de Deus. A única verdade que possui alguma força santificadora, transformadora, é a verdade de Deus. E não as verdades dos homens, e não as verdades dessas disputas ideológicas. Não importa a forma como ela venha, desde que ela venha do trono de Deus. Desde que ela venha do trono de Deus. A única verdade que possui algum bem genuíno, algum poder genuíno, é a verdade de Deus. Segundo Tessalonicenses capítulo 2, observe o que diz segundo Tessalonicenses capítulo 2. Segundo Tessalonicenses capítulo 2, o verso 9 e 10. Segundo Tessalonicenses capítulo 2, o verso 9 e 10 diz: Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Da mentira. Verso 10: E com todo o engano da injustiça, aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade. Por que eles não receberam o amor da verdade? A segunda parte do verso diz: porque rejeitaram a verdade, não acolheram o amor da verdade, porque eles amaram a mentira. O texto de João 8, verso 32, que é bem clássico, João 8, verso 32, é bem clássico. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É o texto de João 8, 32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Qual verdade? A verdade que é contínua e que surge, emana do trono de Deus. O texto que lemos de Oséias 6, verso 3 diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, uma ação contínua. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Uma verdade que é contínua, mas que sempre nasce do trono de Deus. Vivemos num contexto em que as pessoas estão conhecendo de tudo, menos da verdade que sai do trono de Deus.
A bandeira que precisamos levantar num tempo de tanta polarização é a bandeira da verdade de Deus. Não é a bandeira da direita, não é a bandeira da esquerda, não é a bandeira do feminismo, não é a bandeira do progressismo, não é a bandeira dos sindicatos, não é a bandeira de qualquer que seja a vertente ideológica. A única bandeira que nós precisamos de fato levantar é a bandeira do sangue de Cristo, porque é a única bandeira que realmente possui algum bem, algum poder e alguma força santificadora. Haverá oportunidade para surgir a dúvida, sim. Mas o texto bíblico diz: conhecereis. Conhecereis. Como Oséias descreveu: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Mas a única maneira de conhecer e continuar conhecendo a verdade de Deus é assumirmos a simplicidade e a humildade de uma criança. A humildade de uma criança. Deixar do lado de fora todo o nosso eu. Eu encerro, amigos, a mensagem desta noite dizendo: que o Espírito Santo, Ele deseja impressionar a nossa vida com a palavra, mas para isto, Ele precisa que a gente se liberte das muralhas que impedem a sua ação. A cada momento, diante do Senhor, diga a você mesmo: eu não sei nada ainda do que convém. Senhor, me ensine, porque eu não sei nada do que ainda me convém. Liberta-me desse eu que interfere, que impede o meu crescimento, que me impede verdadeiramente de ser uma pessoa sábia, que me impede genuinamente, verdadeiramente, de discernir corretamente a Tua voz. Não são os nossos desejos, não são as nossas ambições, não são as nossas virtudes, sabedoria, que vão nos mostrar o caminho e nem interpretar a voz de Deus. É o ato de esvaziar-se completamente que pode permitir a revolução do Espírito em nós. Mas como é difícil se libertar desse grande inimigo que insiste teimosamente em permanecer com o controle da situação nas mãos. Negue a si mesmo, disse Jesus. Negue a si mesmo e você receberá o poder do Espírito Santo.